Começando mais um podcast Texturizando, e hoje a gente está com a presença do nosso amigo Fausto Leonardo Ascenjo e com a ausência da chefa Suelen França, que deve estar assistindo aí ao vivo. Ela faz muita falta, que vocês sabem que quando ela começa a gente fala assim, começando mais um Texturizando, ela... Isso é a piada interna que depois os clientes, quando chegarem na loja, vão saber. E eu tô aqui com o Leonardo Ascenjo. Para quem não sabe, trabalhou comigo anos na outra empresa em que a gente tinha. É um cara sensacional, é um cara que é empreendedor, é um cara que trabalha com móvel planejado, e ele hoje está como convidado aqui para dividir as experiências que ele tem com os clientes, como é que é o trabalho dele, como é que o pessoal procura ele, e segundo, para contar as histórias do segmento de móvel planejado. Terceiro, para dizer para ele para dizer para todo mundo que está aí, que é empreendedor e quer entrar no ramo de imóvel planejado também, tem os benefícios bacanas, né não, Léo? Se apresenta pra galera aí, vai lá. Vou dar dica pra abrir concorrência, cara? Não tem problema. Cara, uma coisa que eu sempre falo, móvel planejado, todo mundo precisa de móvel planejado. O mundo todo. Seja rico, seja pobre, seja mais ou menos, casa... escritório, shopping, tem móvel para todo mundo. Então, quem trabalha com móvel nunca fica sem trabalho, na verdade. Com certeza. Vai lá, Léo, se apresenta pra galera aí, fala para todo mundo. Fala, pessoal. Eu quero agradecer também ao convite. Pode olhar para essa câmera aqui, tá? Agradecer ao Thiago aí pelo convite, né? Algo novo. O estúdio aqui é top, várias coisas aqui que são a minha cara. E dizer também que a gente saiu de espectador a protagonista. Salva de palmas pra nós. É isso aí, cara. Nada tá top. E, cara, hoje eu enxergo o móvel planejado como uma oportunidade excelente de negócio. Né? Vai ficar rico? Vai ficar rico? Não sei, cara. Eu tô numa vertente. Não precisa assim... ficar tímido de falar pros seus clientes que você já anda de Porsche. Pode falar, cara, tranquilo. Se você ver meu carro, coitado, meu carro de trabalho, minha esposa vive brigando comigo e o carro só vive sujo. Eu falo, cara, mas isso aqui é meu instrumento de trabalho. Esqueci de apresentar rapidinho. Nosso diretor Mogli, que tá ali atrás. Fala oi, só fala oi. Aê! Gente fina, gente fina. Vai lá, Léo, conta aí, termina. Bom, então... Não, vou fazer uma pergunta. Eu tenho uma pauta, eu sempre falo pra galera, eu tenho uma pauta que fica aqui nesse bloquinho, igual do Faustão. Brincadeira, bicho! Então aqui, tem uma pautazinha aqui que são algumas perguntas. Cara, conta pra galera. Primeiro assim, todo mundo tem que saber... Hoje eu não pareço, aliás, eu pareço menos que você, né? Todo mundo tá vendo a minha silhueta, todo mundo tá vendo que eu saí desse ramo já tem muitos anos. Eu sou formado em educação física, dá até vergonha de falar isso em público, mas eu sou formado, fui atleta e olha aqui, ó. Hoje eu, quando chego no futebol, o nego me chama de Ronaldão. Ronaldo chegou pra pelada, né? Então, o Léo também vem da educação física, era dono de academia, igual a mim. E aí, ele no meio do caminho aí da história de vida, conta aí, Léo. Primeiro conta pra galera como é que foi tua jornada na educação física, né? Sim. Um pouco da tua história, pra quem não te conhece, conhecer melhor. Eu sempre fui movido a esporte, né, Thiago? Meu esporte preferido era voleibol, né? Sempre praticava musculação e tal. Então, desde de moleque já tinha essa questão de educação física e tal. Era o sonho, né, da faculdade. Eu me formei em educação física em 2004, né? E aí... Fui empresário no ramo de atividade física, fui dono de academia durante 10 anos. 10 anos. Descobriu que é bom pra tosse. Aliás, todo empresário, fica aqui o convite. Ó. Você que é empresário, aspira empresário, monta uma academia que você vai descobrir. Mas eu fui feliz, cara. Por um curto período de tempo, mas eu fui feliz. Foi feliz porque malhava todo dia, porque ficava bonitinho. Olha, malhava... Porque como empresário, vou te falar um negócio. Eu treinava. O cara, você que tá assistindo aí, se por acaso você é empreendedor e tem uma academia, se for uma academia pequena, você vai ver quando abre uma Smart Fit do teu lado cobrando R$70, você vai ver o que acontece com a tua academia. E aí você vai entender o que a gente tá falando. Vai lá. E aí, né, comecei nesse ramo aí em 2006. Quando ali chegou em 2015, eu já tava bem saturado. Não só isso, né? Tava bem difícil pagar as contas, né? Teve ali uma mudança de governo, 2015, 2016, e aí as contas, assim, triplicaram. Começou, como tinha sócio na época, né?
E aí cheguei pra ele, aí tava bem complicado. Começou aí, a ter dificuldades. Passar alguns momentos de aperto. E aí... eu me lembro que nessa época, a gente, como eu disse, né, a gente é amigo. Eu me lembro que nessa época, no meu negócio, eu tive uma mudança bem importante. Não sei se pra você funcionou. Eu tive uma mudança que no meu negócio, na época, eu tinha academia e também tinha um salão de beleza, tá? Junto com a minha esposa. E nessa época, a gente teve uma mudança que as pessoas que pagavam no cartão de crédito pararam de pagar as coisas no cartão de crédito. E aí passaram a usar só o dinheiro na mão. Isso a gente teve uma queda, pelo menos eu tive uma queda muito grande nos meus negócios, porque o cartão de crédito passou a não estar mais na mão das pessoas. Sim. Que foi a época que a galera começou a ficar todo mundo endividado, foi a época que foi todo mundo pro SPC e pro Serasa. Não vou falar de política, hein, mas vai. Não. E aí, cara, você tava no ramo de planejado, já tinha uns 3 anos e tal, e sempre comentava comigo, mas, cara, eu não sabia nada de planejado, não sabia nem do que se tratava. Pra mim, móvel convencional, móvel planejado, era tudo a mesma coisa, né? E aí você sempre comentava comigo, então, vamos fazer móvel planejado. Queria me vender, né, móvel planejado, mas aí sempre... E aí, mas você sempre perguntava, né? Ah, Léo, como é que tá a academia e tal? Eu falei, não, tá bem. Tava bem nada. No fundo, tava uma porcaria. Mas tava bem capenga. E aí chegou um momento, cara, que a gente de vez em quando, a gente tinha um relacionamento fora profissional, né? Tomando aquela cerveja. Aquela gelada e tal. E aí tive um momento que eu falei pra você, né? Eu falei, cara, eu liguei pra você na época, né? Eu falei, cara, eu preciso conversar contigo. Aí você calma aí que eu tô em reunião. Não, mandei uma mensagem pra você. Aí você falou, não, tô em reunião e... Não, eu ainda coloquei na mensagem lá, urgente, né? Aí você... Não, calma aí que eu vou te ligar daqui a pouco, tô em reunião. Deixa eu fazer a linha do tempo. Nessa época, eu tinha o salão, eu ainda tinha academia, que na verdade a academia eu até demorei mais tempo a fechar, né? Foi. A minha academia, de fato, eu vendi ela toda tem 2 anos. Então, e eu tava já começando a trabalhar com móvel planejado, isso eu tô falando de... 2016. Nessa época eu já tinha 3 anos no móvel planejado. E então eu tinha esses 3 negócios e a minha vida tava bem turbulenta, porque eu tava com várias portas de negócios abertas e bem complicado. E a academia, por exemplo, não ia bem, o salão nosso ia bem pra caramba. Nosso trabalho é muito forte, quem conhece a gente sabe. E eu tava já no móvel planejado já e também tava indo muito bem. Foi quando eu tomei a decisão por também esquecer a academia. Arrendei a academia e botei ela pra frente e ficou lá arrendada até pouco tempo atrás. Nessa época tu tava voando já no planejado. Sim. Tava bem enganjado nisso aí. E aí botei lá a palavra urgente, né? E tu me ligou e falou, e aí, o que tá acontecendo? Quem morreu? Porque sempre tem esse gatilho, né? Fala assim, quero falar contigo, mas depois me liga. Exatamente. Pô, sacanagem. Acabou a reunião, acabou tudo, fico curioso. E você não é nem um pouco curioso, né? Mas não tem como não ficar... Eu falei, cara, eu preciso conversar com você, eu quero saber mais sobre móvel planejado. Você tá precisando de dinheiro? Eu falei, mais ou menos, não é bem precisando de dinheiro, tô precisando trabalhar. Aí você, não, vem aqui hoje mesmo, a gente vai fazer uma reunião, vem aqui 9 horas da noite. Eu, caraca, 9 horas da noite, negócio que... Até aí tu não sabia que a gente trabalhava até 9, 10 da noite. Horário comercial, 19 horas, 18 horas. Trabalhava com academia, vida mansa, acabava de malhar às 7 horas, ir embora pra casa. Aí eu fui conversar com você, aí tu... O que você entende de móvel planejado? A mesma pergunta que a gente faz pros clientes, né? Você fez pra mim. E aí eu falei, cara, não entendo nada. Aí tu me mostrou lá como é que é, um programa e tal... Enfim. E aí, mas então, onde eu começo, Thiago? Aí você vem pra cá e eu vou te ensinar. Então tá bom. Aí eu fui lá, conversei com meu sócio, meu ex-sócio, né? Eu falei, e aí, como é que vai ser? Largou o negócio? Eu fiquei naquela dividida ainda, né? Se eu vou pro planejado, ou tento, de repente, arrendar a academia e tal. Fiquei naquela, e meu sócio falou, Léo, eu só sei fazer isso, cara. E aí, o prédio também era da família dele, tá? Até entendi o lado dele, hoje a gente é amigo, isso aí eu não tenho nenhum tipo de... Ele é meu amigo até hoje. E aí eu falei, vou ter que cair pra dentro do planejado. Aí você falou assim, não, você vai vir pra cá durante 3 meses, eu vou te ensinar. Estágio. Meu Deus do céu, tendo que pagar a conta. Ó, a galera que me segue lá no Mestre dos Móveis, que é meu Instagram pessoal, tem um monte de gente que tá aprendendo, que aprendeu
durante 2020, 2021, que eu dei treinamento para quem quer entrar no segmento de imóvel planejado. E aqui, o Léo foi um desses caras, entrou lá comigo para aprender do zero, não sabia absolutamente nada. Não sabia nada sobre madeira, não sabia nada sobre projeto, não sabia nada sobre Promob. A galera sabe que a gente precisa trabalhar com Promob para fazer os projetos. E o Léo não sabia nada, aprendeu do zero, né? Não sabia nada. Assim, eu não era zero em computador, né? Ele era bom de tecnologia. Mexia em Corel, Photoshop, sabe? Arranhava alguma coisa ali. Foi o que você me perguntou, né? Mas com relação a projeto, nada. Eu falei, não, cara, aí tu me deu 3 meses. Eu falei, cara, eu vou cair pra dentro, em 2 meses eu vou aprender a mexer nisso aí. E aí, cara, eu sei que com 1 mês eu já tava bem legal, já tava bem desenvolvido, né? Só que tem isso, né? Tem a parte técnica. Sim. E tem a venda. Sim. Né? E aí a gente vai chegar nesse ponto. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar nesse ponto. E aí, cara... porque tem a parte burocrática, que é saber mexer no sistema para você, ó. Quem tá seguindo o Léo no Instagram dele, quem assistir depois essa live, e a galera aqui do nosso Instagram que tá assistindo a gente aí ao vivo, eu tô olhando agora pra câmera aqui do celular. Trabalhar com móvel planejado requer 2 tipos de valência, né? Vamos dizer assim. Sim. Uma, a parte burocrática, que é a parte de sistema. A gente saber mexer no sistema de projeto, a gente saber fazer a parte de arquitetura, né? A gente saber a parte de projetos, a gente saber isso. E tem a parte de venda, que é você saber instruir bem o teu consumidor, que é você saber instruir bem a galera que te procura para comprar móvel. Então, não é sempre que um projetista vira vendedor. Mas eu até falo para você que é vendedor consegue virar projetista e geralmente anda melhor até. Exatamente. E aí foi quando você começou a perceber que... é o melhor lado da moeda, né? O cara é um excelente vendedor, mas ele é um projetista que tá ali, não é acima da média, mas ele tá em desenvolvimento, a gente consegue lapidar com o passar do tempo, mas ele sabe se portar perante ao cliente, né? Isso aí... E o cliente, aliás, eu tenho visto muito cliente entrando na nossa loja lá e bastante chateado com o atendimento de outras lojas. Eu quero até, quem é lojista e tá vendo aí, ó, eu quero deixar meu agradecimento, porque vocês têm passado vendas pra gente, tá? Quero deixar bem legal. Vocês podem continuar fazendo mau atendimento que a gente acaba ganhando os clientes de vocês. Gente, eu tô brincando com isso, mas é uma coisa séria. Muitos clientes entram na nossa loja hoje reclamando absurdamente da falta de atendimento, do mau atendimento dos outros. O cara liga e o cliente não atende. O cara vai na loja... O cliente liga e o projetista não atende. O cara vai na loja e o projetista não faz o projeto. Agenda para 15 dias depois. Quando ele vê, já era, passou, perdeu a venda. O cara não quer atender, não quer ir na casa do cliente quando é preciso. E aí deixa até um gancho para você. Você hoje tem um escritório de design. Se tu não for na casa do teu cliente, você faz a venda? Não. As pessoas não entendem que venda é relacionamento. Né? Quando você tem aquele contato prévio... Na época que eu era gerente, eu gerenciava 4, 5 projetistas. Né? Uhum. E aí, né, quando eu iniciei, isso aí... Vamos, né? Depois a gente pode melhorar essa linha do tempo. Vamos fazer aqui... Vamos acelerar. O Léo aprendeu... Ficou com a gente lá, aprendeu do zero, cresceu. E logo em seguida a gente deu pra ele uma loja pra ele gerenciar. 1 ano depois. 1 ano depois ele assumiu uma loja pra ele gerenciar. E aí foi quando ele falou, vai. Aí... eu sou um cara... Eu costumo dizer que eu sou... Até falo com a minha esposa sobre isso. Eu sou um cara muito obstinado. Aquela velha história, né? Aquela missão dada é missão cumprida. Eu sou muito assim. Então... Quando você falou pra mim que em 3 meses eu tinha 3 meses pra aprender, eu botei na minha mente que eu precisava de 2 pra ser contratado. E dito e feito. Com 1 mês eu já... Assim, eu aprendi também com outros colegas também, né? Não vou citar nomes, mas colegas... Não, lógico. Sim, trocar figurinha, outras pessoas na loja. Eu respeito caras com 18 anos de profissão. Né, de profissão. E os caras me dando dica... E, cara, eu devo muito a essas pessoas, sou grato a essas pessoas, né? Eu lembro que com 1 mês, né, o dono da empresa, ele parou atrás de mim, né, o mouse tremendo, e o cara falou assim, você tem talento. E aquilo ali, né, o peito dá aquela inchada, né? Mas foi bom pra mim, isso me motivou cada vez mais a perceber que eu tava no caminho certo,
né? Que nem tudo era educação física, né? Porque era só o que eu sabia fazer. E aí eu consegui ter mais essa profissão e me descobrir, cara, dentro do planejado. Cara, hoje eu me vejo... Até minha mãe me questiona, coitada, pessoa de mais idade, uma vez ela me perguntou, meu filho, você é formado, mas você não atua na sua área então, e tal. Aí eu falo, mãe, eu me descobri no planejado. Deixa eu te aproveitar esse gancho aí para falar sobre isso. Inclusive aqui a segunda pauta aqui a segunda pergunta da nossa pauta é: em qual momento que você começou a botar na balança, que você começou a perceber que a academia não era mais o teu negócio e sim trabalhar com móvel planejado? E aí provavelmente tua mãe tá nessa conversa aí. Qual é o momento em que você começou a perceber? Vai lá. Não, em pouco tempo, Thiago, que eu tava no ramo. Foi em pouco tempo mesmo, né? De verdade. Assim, a empresa que eu trabalhava tinha metas e eu não batia, eu só não batia a meta nos 2 primeiros meses. Os outros meses eu tava voando baixo. Eu já tava né, já construindo uma confiança. Já não tinha mais aquela sensação de que o cliente sentado na minha frente, a mão tremia, a galeria lá sumia, eu perdia, né, as coisas. Cadê, então, assim, cadê o armário? Nossa, sumiu isso o aí armário. bate desespero. A pessoa que né, tem certa dificuldade com lidar com o público, aquele contato ali, a pessoa, né, trava. Uhum. O medo trava as pessoas, né? Sim, cara? sim. E aí eu fui, em pouco tempo, assim, eu me descobri no planejado. Isso aí não foi bem rápido. E aí eu esqueci a educação física, cara. Não tinha nada contra os meus amigos que permanecem, mas eu tive o meu tempo, né? Eu tive o meu tempo. E aí em poucos meses eu já estava assumindo uma loja. Obviamente, quando eu passei de projetista vendedor para somente vender, quando eu virei gerente, eu passei a ser vendedor. Sim. Mas eu entendia da parte técnica. Então, eu fiquei um profissional, né, praticamente completo, né? Você fala de valência, né? Eu fiquei polivalente ali, como se fosse o atacante e o defensor. É porque no nosso segmento, e aí eu sempre falo olhando, porque aqui a gente tem tanto empreendedores que seguem a gente, quanto consumidores que estão aí na nossa página no Instagram, que é Casa e Planejado, a nossa marca. Quando a gente fala valência, o consumidor, ele provavelmente, se ele for em 2, 3, 4, 5 lojas, ele vai perceber logo. Tem aquele cara que é muito projetista, que ele é muito designer. Que ele se agarra ao projeto dele. Se agarra ao projeto, isso. O projeto tem a assinatura dele. E aí... Ele é muito designer, ele é muito projetista, ele é muito isso. E é muito pouco vendedor. E quando a gente fala vendedor... é porque ele é muito pouco consultor, na verdade. Porque eu sempre brinco que o projeto é do consumidor, é do cliente, não é nosso. Embora a gente fique com a sensação de que a gente está produzindo aquilo e tal, o meu projeto, mas não é. Eu lembrei de uma coisa bem legal. A minha esposa, às vezes eu posto um projeto de algum cliente no Instagram e tal, minha esposa fala assim, nossa, eu não gostei desse projeto. Eu falo, mas não fui eu que escolhi. Foi o cliente que escolheu. Tá no gosto dele e pra ele ficou bonito. Exatamente. Entendeu? Então, essa que é a diferença, que quando você até tem um gancho para uma outra questão, né? O projeto tem a assinatura do projetista. Então, ele faz um projeto exuberante para um cliente que não pode pagar. Sim. E essa é a dificuldade do vendedor, né? E aí, eu com 1 ano de projetista virar gerente... eu comecei a gerenciar pessoas que tinham 10, 15 anos de projeto. Como é que eu ia transpor essa barreira? Como é que eu ia conseguir mudar a mente desse cara que é muito bom tecnicamente? E esses acreditam piamente que o projetista é só projetista, né? Ele não consegue entender que tem a barreira do consumidor, do consultor, da consultoria. Que é você falar pro cara, olha só, cara, se você colocar esse armário aqui, não vai dar certo. É melhor você não colocar ele. Só que o projetista, ele não quer fazer isso. Ele não quer alterar o projeto que ele... E essa galera... Dói nele, dói no coração dele. E essa galera que você trabalhou lá fazia isso. Não deixava... Exatamente. Era uma guerra pra trocar o projeto. Exatamente. Ele fala, vai mexer no meu projeto. Lá vem esse cara depenar o meu projeto. Às vezes eu deixava e tentava reverter. Mas tentava reverter assim, né? Na negociação. Conseguiu colocar ao vivo aí?
Vai, Tá? pode falar. Tentava reverter na negociação, mas também quando perdi a venda, eu caía pra dentro dele, tá? Mas eu fui feliz no meu período, né? Tenho a agradecer. Não, isso é um degrau. Eu fiz escola, né? Sim. Fiz, né? Quando você tá numa loja de imóvel planejado e você percebe que existem diferenças no atendimento, né? Quando eu digo no atendimento, assim, o cliente está na nossa frente. Sim. Então tem o gerente da loja, que é o cara que está cuidando do contexto, né? Do geral, da estrutura. Ele está preocupado com o projeto, ele está preocupado com o atendimento, ele está preocupado com o prazo de entrega, ele está preocupado com a aprovação da compra, na parte financeira, está preocupado com tudo isso. Isso é a função do gerente. A função do gerente. Exatamente. Aí tem o projetista que está preocupado só com o projeto. Só com um cliente, 2, 3. Exatamente. O gerente está preocupado com 30. Exatamente. Aí vou falar da montagem. Aí o gerente está preocupado em alinhar se aquele projeto vai dar tudo certo lá na montagem, e às vezes o projetista não está percebendo que o que ele está propondo não vai dar muito certo na montagem. Então o gerente tem que chegar e cortar o projetista de alguma maneira. Então isso, na hora de você aprender a ser empreendedor no segmento de imóvel, serve muito como degrau, porque é ali que você consegue perceber o que você fez certo, o que você fez errado. Eu nesse período, eu não enxergava isso. Sim. Mas nesse momento, eu já estava me tornando um empreendedor de mim mesmo. Sim. Eu já estava me desenvolvendo, eu já estava criando na minha mente um plano de negócio sem saber. Ainda não estava maduro isso, né, na minha cabeça. E eu sempre falei... Eu só achava que eu era um funcionário da empresa, mas na verdade eu estava aprendendo, me preparando para o que vinha no futuro. Uma coisa que eu sempre falei para você, que na verdade quando o cara entende que ele no nosso segmento de venda de imóveis, né? Provavelmente no segmento de vendas e outros também vocês vão pensar parecido. Você não trabalha para a empresa, você trabalha para você. Porque o que dá certo é o que você está propondo. O que dá certo é o projeto que você está elaborando junto com o cliente. A comissão de venda, ela vem em cima daquilo que você está fazendo sobre aquilo que você está falando com o seu consumidor, com o seu cliente. Então, a junção desses fatores acaba que a empresa ela é refém do que você sugeriu. Sim. Então, você está trabalhando para você, não está trabalhando para a empresa. Eu, assim, na verdade, eu tinha uma certa autonomia na empresa. Era bem interessante isso. Mas com o passar do tempo, eu fui amadurecendo essas questões. Né? Eu me perdi aqui no que eu ia falar. Normal. É muita informação. Às vezes a gente fica ansioso. É porque você estava dizendo que quando o cliente estava na mesa com você, você tinha uma certa autonomia para poder estar junto com o projetista, mas você tinha que estar pensando nos bastidores para poder aquilo tudo dar certo. Sim, sim. E eu cuidava de todo o processo, porque eu sabia que em algum momento o processo poderia desandar, né? Então eu ficava meio que nos bastidores para qualquer intercorrência. O projetista esqueceu de fazer a liberação do projeto. Eu já estava marcando isso aí, né? Eu já estava me preparando para um modelo de negócio futuro, só que eu não sabia, eu não tinha essa maturidade, né? Não tinha, para mim eu era um funcionário da empresa e ficava insatisfeito e desgastado, enfim, é normal, né? Eu acho que, me lembrei, eu acho que isso, cara, é uma questão, é a minha opinião, tá? Eu acho que isso é uma questão daquilo que a gente fala. Existe o trabalho e existe o emprego, né? Sim. Eu acho que é uma questão cultural do brasileiro, né? Ele não constrói na mente dele que ele pode ser o seu próprio, o empreendedor de si mesmo, né? E aí ele entra para uma empresa e acha que ele está arrumando emprego. E aí, cara, isso aí é o primeiro passo para o fracasso. Você só tem seu empreender, seu lado, você só tem seu negócio hoje porque você... A duras penas, eu tive que amadurecer isso aí, né? Isso é dentro, sabia? Isso é interno, é uma mudança interna. É um disjuntor, eu falo que é um disjuntor. É um disjuntor. Hoje eu acordo 4 horas da manhã para fazer projeto, cara, porque eu entendo que eu tenho que fazer o melhor, porque eu tô fazendo o melhor pro que é meu, né? Ela, às vezes, a minha esposa acorda e eu tô no escritório. Ela olha assim, a luz tá acesa, eu tô projetando, cara. Aí eu mando o projeto lá pro vendedor da madeireira, eu mando o projeto pra ele 5 horas da manhã. Aí ele fala pra mim, tá fazendo cerão? Eu falo, cara, minha cabeça não para, a cabeça tá acelerada.
senão eu não compro os prazos. Cara. Ó, você viu o Léo falando uma palavra aqui que vocês não estão acostumados a ouvir a gente falar. Ele falou a palavra madeireira. Aí você fala assim, Thiago tem loja, trabalha com uma fábrica. O Léo tá aqui, ele trabalha com uma madeireira. Mas qual é a diferença? Gente, olha só. O segmento de móvel, olha pra cá. Olha para mim. Você que quer comprar móvel, você quer comprar móvel planejado, que é o nosso segmento. Móvel, ele divide os negócios, ele divide em segmentos. A minha escolha foi criar uma franquia associada a uma grande indústria. Porque eu sigo um caminho que eu quero ter outras lojas franqueadas e é um modelo de negócio. O Léo, ele montou um escritório de arquitetura, um escritório de design, que ele tem lá ele e a equipe dele trabalhando. Ele trabalha com um projeto mais segmentado, vamos dizer assim, um projeto mais personalizado. Ele é um cara que ele senta mais com o cliente para ele na casa da pessoa, ele vai na casa do cliente. O modelo que eu escolhi trabalhar foi associado a uma indústria. Por quê? Eu tenho um software que a indústria me fornece. Eu tenho o programa, o sistema de arquitetura que a própria indústria me fornece. Eu tenho o transporte que a própria indústria me fornece. Eu tenho a equipe de montagem que eu resolvi contratar. E eu fico, de uma certa forma, preso a o que a minha indústria me dá. Né? Então, eu vou dar um exemplo. Você não consegue ir no McDonald's e pedir pro McDonald's colocar para você botar batata palha no McChicken. Você não consegue. Você não consegue, né? Você não consegue ir no McDonald's e pedir pro McDonald's fazer assim: o meu McChicken, você não bota maionese, não. Você coloca, troca o pão. O meu McChicken eu não quero com aquele pão no McChicken, não. Eu quero com aquele pão Plus Vita. Você não consegue fazer isso. E o Léo, por ser no escritório de design, ele até consegue. Então ele consegue... Tem uma liberdade maior. Tem uma liberdade porque ele não é fechado com uma indústria como a gente é. Então ele consegue ter uma determinada liberdade para ele escolher outras coisas, inclusive misturar as indústrias. Com certeza. Hoje eu trabalho com 6 fornecedores diferentes. Exatamente. Então ele consegue misturar. Eu não. Eu escolhi seguir um caminho de uma indústria. E o Léo montou o escritório dele de design e ele consegue fazer um monte de coisa até misturar as indústrias. E aí... quando eu abro os mostruários assim na frente do cliente com as paletas, com as coisas, o cliente até se perde. Aí eu tento focar em 2, 3 fornecedores que são os principais, para ele não se perder. Né? Então, assim, o meu modelo de negócio... Você quer perguntar alguma coisa? Não, vai lá. Mas essa já é a pergunta, pode seguir. Já é a pergunta? Beleza. O que acontece? Eu fui... eu saí da empresa, eu tive meu momento, voltando um pouquinho na linha do tempo, eu saí da empresa que eu tava e tal, por motivos particulares, né? E aí eu acabei saindo um pouco, dando um descanso do planejado. Eu era o diretor dele na outra empresa. Mas a gente nunca perdeu o contato. Não, a gente sempre foi amigo, não tem nada a ver com o negócio. E aí eu, naquela de vai, não vai, volta pro planejado, não volta e tal, tava meio, não quero descansar disso daí. E aí eu comecei a trabalhar com a minha esposa na época, ela tinha uma loja de roupa feminina em uma outra região. E aí eu fiquei um período trabalhando com ela e tal, e aí abrimos uma loja em Campo Grande, mais próximo, uma loja maior. E aí ela gostou, né, de empreender e tal, precisamos investir em outra coisa. Precisamos investir em outra coisa, Leonardo. Não dá pra ficar só no ramo de moda e tal. Eu falei, mas eu queria... E em nenhum momento passou o planejado na minha mente, né? Nenhum momento, não sei porquê. Isso é esquisito. É estranho, em nenhum 7 momento. anos fazendo isso. Nenhum momento, cara. Confesso que... E aí, de repente... Aí tentamos uma outra coisa, deu pra trás. Ela fala que tudo que ela sente no coração dela, se ela não sentir que é pra ir, ela não vai. E aí tudo que a gente tentou dava pra trás. Teve uma situação que eu tava já pra ir pra assinar o contrato de locação da loja, pra abrir um outro negócio, fora do ramo de planejado. E aí na hora ela falou, não vai alugar não. Não é isso que eu quero não. Aí eu me freou e eu ainda briguei com ela, falei, aí... Cara, e de repente, assim, um mês, mais ou menos aí... Em 2 meses apareceram 5 clientes de planejado, do nada. Do nada, assim. Aí eu... Cara, aí ela, minha esposa, acho que é isso aí, hein, que a gente tem que investir. Só que a gente já tava morando em outro imóvel, num ponto
melhor, né? E aí eu comecei a amadurecer, né? A coisa naturalmente, acho que Deus, naturalmente, assim, mas Deus vai colocando a gente onde tem que estar, né? A gente acredita muito nisso. E aí, aquele modelo de negócio que eu tava pensando, que era bem parecido com a vida que eu tinha como gerente, né? Que eu já enxergava as dores do cliente, eu já tinha um know-how, né? Uma bagagem como gerente. E aí eu falei assim, cara, eu vou abrir um escritório, eu já tenho um notebook que me permite isso. E eu vou abrir um escritório aqui na minha casa, vou atender meus clientes aqui. E aí olhei lá, eu tinha uma sala, aí fiz uma reforma, montei os móveis. E aí, cara, foi assim, muito rápido. Foi muito rápido, a coisa foi acontecendo. Só que assim, peguei aquele volume grande de clientes. E aí veio o período de escassez, né? Que nós precisamos de novos clientes. É sempre assim. Só que aí eu enfrentei uma barreira. Que eu fiquei longe do planejado um período. Eu tinha já uma página com alguns seguidores, em torno de 3.000 seguidores e tal. E aí eu falei, cara, e agora? Eu não tenho autoridade. Eu perdi minha autoridade no planejado, né? Você se apagou, você sumiu, né? Exatamente. Segura aí. O que foi, Mogli? Me empresta o celular aí pra estar ao vivo? Me empresta aqui pra eu ver as perguntas. Pode ir falando. Aí você perdeu, aí você se apagou. Eu fiquei naquela assim, e agora? Como é que eu vou fazer para poder construir essa autoridade, né? Essa confiança das pessoas, né? Porque um cara fazer um investimento com uma pessoa que não, né? Que ele não conhece, quem é você, né? Vai fazer um projeto de 10 mil reais, 8 mil, que seja o valor, independente do que seja. Para aquela pessoa ali é uma importância considerável. Exatamente. Né? É uma importância considerável. E aí eu comecei a enfrentar essa barreira aí. E aí minha esposa bem relacionada, conhece bastante gente. Ela, não, vamos que vai dar certo, vamos que vai dar certo. E aí eu fiz um trabalho, cara. Isso foi uma coisa que deu uma guinada e vale eu relatar aqui. Eu fiz um trabalho, ela, com essa questão de moda, né? Ela conhece muitas mulheres, né? A página dela é 90% mulher, 95% mulher. E aí ela viu uma influencer na área de nutrição, né? Que ela teve uma experiência ruim com um dito profissional, né? Uhum. Ela levou 1 ano para o cara entregar os móveis planejados dela e foi um investimento altíssimo que ela fez. E o cara deu uma canseira nela e quando entregou tudo, cara, fez um monte de besteira. E aí ela foi na internet e detonou o cara, porque, né, é direito, né, que lhe cabe. E aí minha esposa viu aquilo e mandou mensagem pra ela. Falou, meu esposo trabalha com móvel planejado e tal. Uma das tocando nesse tema, um dos problemas do segmento de imóvel é isso, né? A falta de confiança, inclusive o problema na confiança, na confiabilidade das empresas na qual a pessoa escolhe para ser atendida. E eu vou falar sobre isso depois. Segue a tua linha aí, cara, só para não perder o gancho. Thiago, isso é unanimidade, cara. Unânime. É unânime, é impressionante, cara. Eu não tô sendo radical no que eu tô falando. É unânime. Todas as pessoas que me procuram falam assim, Léo, eu contratei um profissional e o cara levou 6 meses, ou o cara sumiu, o cara pegou 50% e sumiu. Cara, é impressionante. As pessoas não conseguem. Na época que minha mãe, que eu era novinho, minha mãe tinha um carpinteiro na época. O cara fazia móveis em madeira bruta. E ele era tão bom que a minha mãe sempre, quando pensava em qualquer coisa relacionada a móveis, a minha mãe pensava nele. É o Paulinho, né? Chama o Paulinho. Tudo. E eu tinha aquilo na minha mente, eu falo, cara, como é que pode? Os profissionais, eles não conseguem ter hoje essa confiança, construir essa confiança das pessoas. Eu arrisco a dizer, Léo, que o cara que resolve trabalhar com móvel planejado, se ele atender 2 clientes por semana, 8 clientes... Nossa! Se o cara atender 2 clientes por semana e não errar, fizer tudo direitinho, atender bem esses clientes, ele vai fazer o negócio dele crescer naturalmente. Cara, porque ele não precisa... É só ele fazer o certo. Sim. Essa era a minha meta inicial. Hoje eu já dobrei isso. Uhum.
né? Essa era a minha meta inicial. Quando eu voltei planejado agora recente, há meses atrás, a minha meta era essa. Eu falava com a minha esposa, eu falava, cara, a minha meta é 2 clientes por semana. Se eu atingir isso aqui pra mim, eu tô feliz. Porque eu vou atender bem, eu vou cumprir os prazos e eu vou né, ter um capital, eu vou conseguir cumprir com o prometido. Se o cara atender bem, cumprir o negócio bem, fizer o projeto montado direito na casa, a pessoa acabou. Como diz a gíria, como diz agora o pessoal, esquece, vai dar certo, porque é tanta gente fazendo coisa errada, é tanta gente fazendo coisa ruim, é tanta gente não entregando aquilo que oferece, que você não precisa nem fazer esforço pelos outros. Exatamente. Os outros empurram. Exatamente. Então, é basicamente isso. Então, rapidinho, deixa eu voltar aqui. Teve gente aqui falando, ó, a Sueli até comentou aqui, ó. Exatamente, ó. A gente, o pessoal perguntou aí sobre a questão da marca. Nós temos exclusividade de uma marca. Então a gente é preso, não é preso a palavra, mas a gente é obrigado a trabalhar. Né? Exatamente, a gente é obrigado a trabalhar com exclusividade dessa marca. Tudo que tem dentro dessa marca, que é a marca Inusitar. Então, tudo que tem da marca Inusitar, a gente só pode trabalhar com eles, porque a nossa marca é patenteada, a gente é uma franquia e a gente trabalha exclusivamente com a marca Inusitar. Inclusive as garantias que a fábrica dá, inclusive todo o processo que a fábrica dá. E o Léo, ele tem o escritório dele, que ele trabalha com as marcas que ele escolhe à vontade, a vontade mas dele. Mas eu tenho a parceria com uma madeireira em especial. Eu posso trabalhar com outras? Não, mas dentro do meu filtro, a madeireira ao qual eu trabalho, ela tem algumas qualidades que as outras não têm. Não, então, o que eu quero dizer é isso, que você tem a liberdade, como você não tem a obrigação de ser exclusivo de uma marca só, você tem a liberdade de escolher seus fornecedores da maneira que entenda melhor o teu modelo de negócio. Exatamente. Então você pode escolher fornecedores que te dão liberdade para você trabalhar com aquilo que melhor oferece para aquilo que você está procurando. Vou tentar fazer uma alusão para o consumidor que perguntou isso aqui. Vou dar um exemplo. Eu poderia ser patente de uma fábrica e o Léo poderia trabalhar exclusivamente com móveis de escritório. Então, dentro do móvel de escritório, ele pode escolher qual a modulação que ele quiser, qual o tipo de gaveta que ele quer, qual o tipo de profundidade, de altura, de tal que ele quer, porque ele trabalha com isso. Eu não. Eu tenho as medidas que a fábrica me dá e eu tenho que trabalhar com aquelas medidas, eu tenho os puxadores que a fábrica me dá, eu sou obrigado a trabalhar com aqueles puxadores. Ele pode diversificar, porque ele pode ter vários modelos de puxadores, ele pode ter vários modelos de marca diferente, né? Tem os prós e o contra, tanto para mim quanto para ele. Eu tenho alguns prós, que eu tenho algumas garantias que são atreladas à fábrica, por exemplo. E ele tem... Caiu aqui, peraí um minuto. E ele tem... Vamos começar de novo. Eu tenho alguns prós que... eu tenho as garantias que as fábricas me dão, que a fábrica me dá, e ele tem o pró de ter um pouco mais de liberdade nas escolhas, né? Então são prós. E a minha garantia é a confiança, né? A garantia que eu dou pro cliente é o meu comprometimento. Se ele tiver algum problema, ele me liga e eu rapidamente presto assistência, né? Eu não deixo furo, né? Dessa forma. Mas para eu chegar nesse patamar, chegar pro meu cliente e falar assim, não, eu te dou 1 ano de garantia, né? E ele tem que acreditar naquilo que eu tô falando, né? Você tem uma franquia, a tua garantia tá atrelada à tua fábrica, que é algo maior que isso, né? Sim. Rapidinho, só uma coisa aqui que eu posso ter me expressado mal. A gente pode editar os móveis também na medida que a gente quiser, tá? A gente pode editar os móveis, a gente pode... A fábrica, ela não dá, porque quando você vê, a gente entra num assunto que é um momento de dúvida até de todo mundo que tá assistindo. Ah, Thiago, a tua fábrica, então eu não posso escolher as medidas? Não, pode. A gente pode editar os móveis como a gente quiser. A gente pode fazer o modelo que a gente quiser. A gente pode personalizar da maneira que a gente quiser. Porém, eu só posso utilizar da fábrica Inusitar. Pronto, acho que agora ficou claro. Responde aí a galera que ficou claro. Vai. Onde eu parei? Não, você falou das garantias, que eu tenho a fábrica... Você tem a fábrica e a garantia é aquilo que eu falo pro cliente. Eu falo, cara, eu te dou 1 ano de garantia. Obviamente eu tenho ali uns documentos que eu envio para ele, eu tenho, né?
E aí, a garantia é a confiança que ele tem em mim, a confiança que ele tem no meu nome. Exatamente. Não, e outra coisa, eu até brinco com o cliente, né? Meu escritório é na minha casa, né? Eu falo pro cliente assim, cara, eu tenho algumas coisas que te dão garantias. Por exemplo, quando eu apresento... Onde eu moro. Quando eu apresento o projeto pra você, você tá na minha sala. Isso. E aí ele ri. Mas é uma verdade. Eu falo pra ele, eu não quero que você venha na minha porta da minha casa brigar comigo, você não vai fazer isso. Né? Então, você nem pode. Não, essa é uma garantia maneira. É uma garantia legal. Claro, o cara sabe onde você tá. Exatamente, entendeu? Então, outra garantia que eu dou pra ele. Quando eu faço o projeto, eu gero uma listagem de peças, de materiais, enfim. Chapa, corte, fitamento e tal. Esses materiais, eu envio pro cliente. Então, ele tem um panorama de quanto que ele vai gastar de material. Porque se ele chega pra mim e fala assim, nossa, tá caro, eu falo... Não, tá dando 10 mil, mas ó, só de material você tá gastando 5, 6, sei lá. Né? Então ele fica, realmente, né? Então ele começa a entender isso, né? Ele começa a entender que existe um processo, né? Aí eu quando iniciei nesse novo negócio, cara, é visível que eu passei por várias etapas, né? A primeira etapa foi construir o meu nome. Voltando. Aquela questão daquela cliente. Então, assim, a gente caiu numa situação que a cliente, ela teve essa decepção com o dito profissional, a minha esposa mandou uma mensagem para ela, e ela demorou uma semana para responder e tal. Ela falou, legal, seu esposo trabalha com planejado? Então, eu tô fazendo obra na minha casa, tô com um arquiteto, quando chegar o momento eu vou chamar ele. E aí, dito e feito, 15 dias depois ela me chamou, eu fui lá na casa dela, fiz a visita técnica, fiz o projeto, daquele jeito que você sabe, né? No meu melhor. Cara, ela amou tudo. Ela amou o projeto, ela amou o meu escritório, ela amou as cores que eu coloquei, ela amou tudo. Assim, tudo encaixou perfeitamente. E, cara, o que acontece? Até voltando à questão né? Hoje o mercado é voltado para rede social, propaganda é voltado para rede social. E aí, se você não tem uma autoridade no Instagram, por exemplo, ou no Facebook, enfim, você não consegue sair do lugar. Mas é porque a gente volta ao tema da referência, né? As pessoas precisam ter a referência daquilo que você está fazendo. Só que o que acontece? Essa cliente, ela teve uma experiência ruim com móvel planejado. Mas ela não vive da internet. A internet, ela trabalha com a internet para o negócio dela, que é na área de nutrição. E ela tem muita autoridade na área dela. As pessoas acreditam no que ela fala. E aí, o que aconteceu? Ela é uma excelente profissional, enfim. E aí, juntou a experiência ruim que ela teve, a experiência excelente que ela ainda está tendo, que ainda tem algumas coisas ainda para fazer, mas isso depende da obra, né? Agora, sexta-feira, eu vou voltar na casa dela para finalizar. E que as pessoas acreditam no que ela fala. Cara, essa cliente, ela é diferente de você, de repente, você contratar uma influencer, pagar e ela fala assim, não, o Leonardo é bom. Mas você pagou ela pra fazer. Porque é uma pessoa que viveu aquilo e tá dando a experiência da vida mesmo. Ela me contratou, eu não fiz parceria com ela, ela me contratou. Sim. Ela constatou que eu sou um cara comprometido. E aí, cara, ela me trouxe uma gama absurda de clientes. Ela tem 40 mil seguidores hoje. Legal. Cara, tipo assim, decolou. O meu de trabalho, assim. Aí juntou, final de ano, todo mundo quer a casa bonita pro Natal, aquela velha história. É, isso aí. E aí, essa é a época da correria, é a época que dá o desespero, é a época que o pneu do caminhão não pode furar, é a época que o trânsito não pode engarrafar. E aí eu já tô chegando num segundo patamar. De certa forma, eu construí um nome. As pessoas já viram o meu nome. Né? E aí já estão associando o meu nome à qualidade. E uma coisa importantíssima, é o prazo de entrega. Velocidade de atendimento que você tá dando é muito boa. Cara, eu entreguei uma casa com 3 ambientes. Uma cozinha, uma área gourmet e um banheiro. Eu entreguei com um dia. Não. Voltando. A madeireira entrega com 3 dias úteis e eu agendo no máximo 2, 3 dias. Eu falo assim, a madeireira entregou, no dia seguinte eu tô na tua casa 8 horas da manhã.
E aí, né? Resumo, 7 dias. 5 dias. Vamos botar aí, de 5 a 7 dias. Nessa cliente em especial, eu montei ela com 5 dias. Em um dia, eu realizei a montagem dela, em 3 ambientes. E aquilo ali, as pessoas começaram a... né, eu coloco lá as minhas provas sociais, né? Os meus depoimentos e tal. E aí, cara, o cliente chega na... Qual é o teu prazo de entrega? 5 dias. Eu, cara, vou fechar agora. Aí as pessoas já estão me procurando por conta disso. Isso é legal. Eu tive uma cliente agora... na Tijuca, ela falou assim, cara, eu já sei que você... Você sabe que à medida que você aumente a demanda, aumente a procura, esse prazo ele vai aumentar, né? Vai aumentar, obviamente. Você tá ligado, né? Sei. Não, eu já sei. E aí eu já tô entrando também num terceiro período, né? Que é essa vertente já me traz novos questionamentos, né? Eu tô precisando ter uma equipe maior. Sim. Ninguém cresce sozinho, né, Thiago? Então, gente, se prepara que já vai ficar mais caro. Já o prazo de... o prazo de entrega não, cara, é verdade. Meu preço é justo, as pessoas sabem, meu preço é justo. Meu valor, não é preço não, meu valor é justo. Não, mas não tem jeito, Léo. Olha só. Eu sou um cara que eu vou bater agora numa outra tecla. Deixa eu voltar só no tema, que eu não sei se ficou claro, vou falar de novo a mesma coisa. Quando perguntaram sobre personalização da nossa empresa, a gente edita todos os móveis, a gente coloca no tamanho e na medida certa, quantas vezes a gente quiser. Ele tá brigando com você. Não, tá não. Tá até aparecendo o Jorge Alves, Cassino Disco Clube, ó. Ah, é? Que meu pai entrou. Parceiro, Não, eu só tô botando porque eu vi que essa frase ficou lá em cima e eu não sei se a pessoa continua assistindo e eu tô repetindo pra dar tempo dela ouvir de novo. A gente edita, a gente faz com tudo. De todas as formas possíveis. Porém, a gente só pode fazer de uma fábrica, que é a fábrica na qual a gente tem exclusividade. Vem da sua fábrica. A gente tem exclusividade de uma fábrica. É basicamente isso. Mas a gente personaliza tudo da maneira que o cliente quiser. Tanto que o nome é Planejados. Aí vai até uma explicação. A diferença do planejado para o modulado é que o modulado, as empresas não podem modificar o módulo. Então você tem um armário de 40, de 40 acabou. A gente que trabalha com planejado, a gente pode botar ele de 20, 30, 40, 50, 60... Então a gente consegue mudar as medidas, a gente consegue mudar a altura, a gente consegue mudar a porta, a gente consegue mudar tudo. Só que, o meu caso, eu sou exclusivo da fábrica Inusitar. Entenderam a diferença? Então, fica aí e foi. Deixa eu me defender de uma coisa, tá? Gente, ó, eu não vou cobrar caro por causa disso. Não vai cobrar caro, é porque... Aí eu vou falar... Não, eu falo o seguinte... Existe... olha só, quer ver uma coisa que me dói? Peraí. Eu tenho que falar isso agora, deixa eu falar. Mas você vai aumentar a estrutura, uma coisa que me dói, cara. Não, olha só, uma coisa que me dói é a pessoa falar assim pra mim, não, porque um profissional tal me cobrou X 3X a menos. Aí eu falo assim, ué, mas aí ele tem isso, ele tem isso, exatamente. Ele tem isso. É uma opção. A pessoa escolhe pagar o mais barato, mas ela tá correndo risco. Sim. É o que eu quero dizer. Isso é natural, cara. É o que eu quero dizer. Por que eu brinquei falando que já você vai cobrar mais caro e já você vai estender seu prazo de entrega? O cliente vai achar que eu tô ficando arrogante, Não tá cara. ficando, não. Não tô é ficando porque arrogante. Ele tá crescendo. Não. Então, à medida que o cara cresça, ele precisa ter mais estrutura para atender, ele precisa ter um espaço maior, ele precisa ter pessoas junto com ele precisa ter mais computadores, ele precisa ter... Enfim, a estrutura dele aumenta. Gente, é óbvio que se isso acontece, é óbvio que o processo engorda. Então, o processo engordando, é óbvio que o custo também aumenta de tudo, porque você tem outros funcionários. Ah, mas qual é o lado bom de você ter um monte de funcionário? Você ter uma retaguarda para te ajudar. Então, o cara hoje, ele tem o escritório dele, ele trabalha a equipe dele lá, que eu não sei quantos são, 5, 6. Então, e se ele amanhã ficar doente? Então, precisa ter uma retaguarda para que ele possa... Quer ver uma coisa que justifica o valor que você cobra? A pessoa chega pra mim e fala assim, qual é o teu prazo de entrega, Léo? Semana que vem teus móveis estão montados na sua casa. Aí tu cobras um valor. Sim. Que você entende que é o seu trabalho, que você vai com 4, 5 profissionais lá. Eu como consultor, supervisor, vai 1, 2 montadores e 2 ajudantes. Eu vou com 2 equipes, na maioria das vezes, na casa do cliente. Pra entregar o projeto, às vezes um closet enorme, eu entrego com um dia. Uhum. Aí o cara fala assim, mas nossa, tá caro. Eu falo assim, tudo bem, a senhora pode pesquisar preço em outras empresas e eles a senhora vai receber em fevereiro do ano que vem. É um custo-benefício, cara. Claro. Eu vou te entregar com 5, 6 dias. Semana que vem teu móvel tá montado na tua casa, né?
Você vai ter a tua cozinha lá pra receber, pra fazer um jantar de ceia de Natal. Isso tem preço ou tem valor? Valor. Exatamente. As pessoas têm que entender isso. Aí ela pega, me compara com um cara que quando fez o orçamento, foi na casa dela, fez um desenho num papel. Aí falou assim, ó, te cobro X. Metade do meu preço, do meu valor. Papel de pão amassado, aquela caneta atrás da orelha aqui, ó. Aí quer comparar que eu faço um projeto num sistema de computador que a gente paga pra poder ter lá o sistema de computador no notebook. Promob. Exatamente. Então, tudo isso, obviamente, tem um custo. Garantia que eu tenho que dar. Cara, eu fiz um projeto agora para um cliente. Ele tá no direito dele. Ele reclamou que tinha 4 portas arranhadas. Ia falar sobre isso agora. Peraí. Tem uma parte aqui que eu falo. Conta pra gente... Gente, olha só, eu sempre brinco com isso. Não são só flores, não. A gente erra também. A gente também, às vezes, erra a medida. A gente é ser humano. Às vezes, o montador fura o cano da casa da pessoa. Nossa, quando o montador pega a máquina de furar... Eu ia perguntar isso pra ele agora. Qual foi... Não sei se é esse o caso. Não é esse o caso. Não, mas é recente. Qual foi o caso pior... Não, pior, tem o pior e o engraçado. Não sei se eu vou contar aqui, vai ser tão engraçado. O pior. Não, pior. Tá, eu era recente, né, na empresa, né? O pior. Vai. Qual o pior? Aí eu tenho um amigão meu do peito, eu não vou falar o nome dele, né? Que ele vai saber que é. Mas ele vai saber que é ele. A parede fora dos quadros. Rapaz. Vai, conta. Né, fui lá. Eu sei porque eu tive que ir lá nessa também. Quero fazer o móvel planejado da minha casa e tal, tá na hora. Eu falei, não, vamos lá, cara, a empresa é top, você vai gostar. Cara, fiz aquele projeto. Medi, né? Aí fiz aquele projeto top, a esposa foi lá, aprovou. Deu quanto? Deu X. Não, tá certo, vamos fechar. Beleza. 40 dias depois, né, que a gente fica com medo, né? Ih, vai montar aquele teu cliente lá. Aí tu fica, caraca, será que começou a montagem e começa a não dormir mais. Começa no dia seguinte, vai começar a montagem. Era meu vizinho, né, cara? E aí, rapaz, aí começou a minha peleja. A parede do cliente... A parede não era... A parede fazia uma curva. Eu lembro. A parede fazia uma curva, cara. E eu, infelizmente, por pouca experiência, eu não... Só medi. Não verifiquei isso. E aí, obviamente, que o armário, ele copia a curvatura da parede. Meu amigo, me desculpe, mas eu tenho que relatar isso pra você, cara. O armário ficou com uma barriga. Nossa, cara, mas eu... E, rapaz, eu fiquei naquela dividida e eu queria que a coisa desse certo, mas eu tava preocupado, era recente da empresa, cara, você mandado embora, porque... Então, ó, dica pra você que tá querendo fazer móvel planejado. Se a sua parede tiver uma barriga, se a sua parede tiver sinuosa, não vai dar certo o móvel ali, porque ele vai ficar torto também. Essa história do Léo, eu até fui lá depois, porque a esposa do cara tive que pedir arrego. Ficou virada no samurai. Ela teve as razões dela, mas assim... O móvel era pra ficar retinho assim, ficou assim. E aí, essa foi a minha primeira experiência, assim, com um cliente que deu tudo errado. Acabou que eu acho que depois... Não, assim, obviamente, depois a gente montou... Acho que fez um enxerto, né, atrás. A gente teve que afastar o armário. A gente afastou o armário, colocamos uns calços... A gente corrigiu a parede com o armário. A gente afastou o armário, colocou uns calços atrás para poder ganhar a profundidade onde precisava, para poder o armário ficar alinhado. Mas eu acho que ele nunca mais faz nada comigo, cara. A amizade acabou? Não, ele é meu amigo ainda. A gente até, né? Só não pode falar de móvel. Não, hoje a gente fala de moto, né? Ele andou de moto há um período comigo. E o mais engraçado? Você ia dizer o mais engraçado. Qual foi o mais engraçado? Rapaz, o mais engraçado. Aquela correria de fim de... Isso tem uns 3 anos, né? Falei, cara, correria de fim de ano pra implantar os móveis na fábrica e tal. Aquela correria pra entregar antes do Natal. Eu fui lá, eu sentava junto com um projetista. Não, vou fazer a tua liberação, me dá aqui. Ir correndo pra poder tirar férias em janeiro, né? Porque eu tentei ali tirar férias naquele período de Réveillon, né? Meu pai morava em Rio das Ostras, né? E aí eu falei, cara, quando chegar dia tal eu vou, meter o pé. Rapaz, aí todas as minhas férias lá curtindo lá, sentado na cadeira de praia, tomando minha cervejinha, meu pai. Rapaz, aí começa meu telefone. Ligou a cliente. Leonardo, que essa porta preta aqui, isso aqui é vidro. Isso aqui era vidro. Eu falei,
fulano, isso não era vidro não, isso era high gloss. Ela, que mané, high gloss? E esse negócio de high gloss não? Gloss não, que não sei o que. Eu falei assim, olha só, olha no teu contrato. Essa é a história engraçada, mas eu não vou conseguir ser tão engraçado. Essa eu acho que eu consegui falar aqui. Sabe o que eu falei dessa outro dia? Vou falar a palavra. Ficou marcado. Não é a vúscula? A vúscula. Rapaz, e aí... Bom, aí eu sei que eu consegui, que ela entendeu que high gloss não era vidro. Era o brilhoso. Era o brilhoso, era o material brilhoso. Aí eu consegui convencer ela, falei, a senhora lê no seu contrato, fulano, que a senhora contratou o vidro, é o triplo do valor, e tal. Aí ela se convenceu. Aí dali a 20 minutos ela me ligou. Não, dessas portas aqui, tudo arranhada. Tá tudo arranhada. Aí eu, como assim arranhada? Aí liguei pro montador. Aí eu liguei pro montador, aí Leonardo, tem uns arranhõezinhos aqui, mas só se você olhar com a lupa, cara. Aí eu, não, tudo bem, vê aí o que pode fazer, qualquer coisa você fala com o supervisor e traz as portas de volta. Aí tá bom. Aí no terceiro momento que ela me ligou, ela, Leonardo, essas vúsculas, que esse negócio de vúscula? Vúscula é báscula, gente, báscula, aquela porta que abre pra cima. É, aquela de cozinha que você puxa e abre assim, o nome é báscula. E porque assim, porta de giro era mais caro. Quando ela fechou o projeto, eu falei, eu sugeri para ficar um custo menor, colocar báscula. Quando ela viu o projeto. Depois, quando ela viu montado, ela cismou na mente dela que ela não podia ser vúscula, que tinha que ser porta de giro, mas aí já era tarde. Mas enfim, nem me recordo se resolveu o problema das vúsculas. Resolveu. Mas isso aí ficou marcado, gente. Mas aí tem o cooktop, que o nego troca o nome. Cara, tem várias coisas engraçadas aí, várias situações. Saideira do nosso bate-papo. Agora vai pro cara que tá montando um escritório de designer, pro cara que tá montando uma loja de móveis, ou enfim, o cara que quer entrar no segmento de móvel. O que você sugere que ele faça para que ele tenha mais cuidados possíveis para ele não se lascar no segmento? O que você sugere? Thiago, se ele não se lascar, ele tem que conhecer da parte técnica, né? Isso é o primeiro passo. Ele tem que entender, fazer projeto, ter vivência, né? Tem que entender de venda, marketing pessoal, tem que entender um pouquinho, tem que entender até de psicologia. A gente tem que analisar o nosso cliente, né? A gente não pode... Nossa, isso é papo para 3 horas de podcast, né? E ele tem que construir uma autoridade naquilo que ele está falando. Se o cliente procura você, ele tem que ter confiança naquilo que você fala. Porque você vai ter um cliente que ele vai querer coisas que não são possíveis ser feitas. Sim. E se ele não acreditar em você, cara, você não vai conseguir convencer. Ele vai procurar outra pessoa até ele achar alguém que concorde com aquilo que ele quer. Então, ó, segundo Fausto Leonardo Ascenjo, precisa ter conhecimento técnico. Conhecimento técnico. Mas você diz conhecimento técnico como projetista ou como conhecimento técnico como montador? Como projetista. Olha, isso é uma outra coisa. Isso buscou outro gancho, cara. Hoje, com esse modelo de negócio, eu comecei a... Eu tive que Você é quase um montador, né? Eu sou quase um montador. Eu tive que me enveredar com isso daí, aprender a pegar, a manusear a parafusadeira, meia esquadria, entender de maquinário. Cara, ser montador, hoje em dia, eu acho que todo projetista tinha que fazer um estágiozinho na montagem. Porque não é mole não, filho. Chegar 8 horas da manhã na casa do cliente, sair 10 horas da noite. A gente teve um esforço físico absurdo, além de muitas questões técnicas. Você projetista, você tem que estar em sintonia com o teu montador. Senão a coisa não funciona. A gente, essa semana, teve uma reunião lá na empresa, a gente falou justamente sobre isso. Que o setor técnico e o projetista, o arquiteto, o designer, o pessoal que está ali na mesa, ele tem que tentar refletir um pouco como se fosse um montador também. Como se fosse um montador. Porque para poder... Porque o montador ele tem dores também, cara. Sim, ele pensar o que pode estar acontecendo na casa da pessoa lá, porque o montador tá lá sendo vigiado pelo dono,
O montador tá lá sob pressão danada de fazer aquilo tudo dar certo. O montador tá lá que ele não pode errar um parafuso, se errar a madeira danifica tudo, depois a empresa cobra. Lembrei de outra coisa, lembra que a gente falava assim, não, gaveta é cara. A primeira coisa que a gente tirava era a gaveta, Sim. Né? Irmão, gaveta dá um trabalho danado Absurdo. pra montar. Exatamente. Eu fico 3 horas montando gaveta. Eu peguei um projeto, Thiago. A cliente tinha 32 gavetas. Então, eu lá na nossa empresa, eu limitei. A gente não pode mexer na gaveta. A gaveta é a gaveta que a fábrica manda, justamente para não ter problema. Do jeito que é. Acabou. Então, essa é uma diferença. O teu segmento, tu tem que montar a gaveta. Tem que montar regular corrediça, filho. No nosso corrediça não vem. A lateral do armário não vem com uma furação pronta para eu colocar o parafuso. Eu tenho que medir, riscar. Então, isso, meu irmão, Quando eu escolhi trabalhar com indústria, para eu não ter essa dor de cabeça que você tem. Eu tenho. Por isso que eu tenho que cobrar mais caro, hein? Eu tenho que cobrar mais caro que o Thiago. Só monta o quebra-cabeça. A gente só monta o quebra-cabeça. Você tem que... Gaveta é o terror. Você tem que pensar como foi feito o quebra-cabeça. Mas quando eu falo isso pro cliente, o cliente desconhece. Sim. Quando eu falo pra ele assim, cara, diminui essa gaveta aí, eu baixo a mão de obra. Aí ele fala, mas montar uma gaveta... Cara, é muito ruim montar muito gaveta. Difícil. Muito difícil. Muito difícil. Eu fico 2, 3 horas montando gaveta. Reduz na frente, reduz do lado, reduz de um lado, reduz do outro. Tem o goivete no fundo. Eu sonho com gavetas. Eu sonho com gavetas corretidas. É porque na cabeça do cara é montar uma caixa e pronto, pá. Uma caixa sem a parte de cima. Monta uma caixa sem o tampo da caixa. Por que a porta de vidro é cara? Meu irmão, é muito ruim acertar aquela esquadreta. É o terror, filho. Bom, então, a gente voltando aqui só a pergunta para terminar. Você que é empreendedor, conhecimento técnico sobre o projeto, sobre a parte de montagem. Marketing pessoal, administração e venda. 4 pilares? Ser empreendedor de si mesmo. 4 pilares. Marketing pessoal, exatamente. Eu tenho que trabalhar com a agenda. O cara não pode... Thiago, o cliente marcou comigo semana que vem, 3 horas da tarde, lá não sei aonde. Tá na agenda. Tem que estar lá. O cliente acha que eu vou esquecer, eu não esqueci não. No mesmo dia de manhã, às vezes no dia anterior, eu mando mensagem pra ele. Ei, tá confirmado amanhã? Tem que estar lá. Talvez o cliente esquece que ele marcou comigo, mas eu não esqueço. Isso é comprometimento, é organização. Né? O cara tem que estar dentro disso daí. Então você que vai aprender a trabalhar com móvel planejado, ano que vem tem Mestre dos Móveis. Mestre dos Móveis 2023 vem aí, hein? Você quer aprender a trabalhar com móvel planejado, a gente tem lá um plano de consultoria, treinamento, a gente ensina tudo do zero, desde como montar uma loja, aprender a mexer no Promob, marketing digital, que é o grande monstro da atualidade. Então a gente ensina tudo isso lá no que vem, Mestre dos Móveis 2023. Posso colocar até que isso é um pilar, tá? Para o cara ser empreendedor. Tem que entender de marketing digital. Até porque, experiência própria. Falei que minha esposa tem uma loja de roupa feminina. Tivemos experiências com algumas empresas, cara, que se você não entender de marketing digital, você cai na mão dos aventureiros, cara. Não, e o marketing digital hoje, ele tem assunto para dias. Na verdade, eu posso falar de marketing digital. Eu posso falar de marketing digital um mês inteiro. O grande problema do marketing digital é o seguinte, que o cara acha que botar uma foto na internet, clicar no botãozinho de impulsionar... Colocar R$100 lá? Não, colocar lá naquele botãozinho lá embaixo, turbinar. Bota uma foto, plim, turbinou, botou 100 conto, é marketing digital. Não é marketing digital. Na verdade, você está brincando de gastar dinheiro com o Facebook, porque você não vai ter o resultado que você gostaria. Exatamente. E depois você fica com uma experiência ruim, porque acha que a internet... Eu não quero saber desse tal de internet, não. Só gasta meu dinheiro e não dá resultado. Não é nada disso. Tráfego pago é uma... Hoje em dia, tráfego pago é uma profissão, tá? Tráfego pago, uma agência de marketing é caro. O resultado que ela pode te dar é absurdo. Inclusive, tem muita gente ficando milionária com isso aí. Exatamente. Só que tem muita gente que não entende, é o que eu falo. A internet... Ela funciona 24 horas. 24 horas por dia. Aí você contrata uma empresa que ela trabalha em horário comercial. Você liga para a empresa, encerra 6 horas. Já era. Não atende. Só na segunda-feira. Aí você fica rodando uma campanha errada o fim de semana todo. Sexta-noite, sábado, domingo, que é o pico, que a galera toda tá na internet, tua campanha tá rodando errado, comendo teu dinheiro. Exatamente por isso. Muita empresa de marketing digital não entende isso. Realmente não entende. Não entende. Exatamente por isso que eu me especializei em marketing digital.
Exatamente. Então, porque aí eu não deixo na mão de ninguém. Vamos ser sócios? Vamos abrir uma empresa de marketing. Tamo aí. Ficar rico. Mas negócio, ó, surgiu aqui o negócio, ó. Surgiu uma sociedade aqui agora no marketing digital com o meu amigo Fausto Leonardo Ascendio. Léo, considerações finais para o nosso Texturizando Podcast. Tiago, considerações finais. Primeira vez aqui no estúdio. Quero voltar. Já quero. Gostou? Já vai lançar Léo Podcast. Falar, isso aí você gosta de aparecer. Então já vou deixar aqui o convite pra gente ter um novo bate-papo. Eu quero ser co-participante. Tô brincando. Gostou? Gostei, legal, maneiro. É? Top. Primeira vez no estúdio desse? Primeira vez. Depois, quando você vê na tela, você vai falar, nossa, fiquei bonitão. Nasce. E ó, não, Mogli, que é o nosso editor, bota esse cara bonito, bota um filtro. Não, pode não. Léo, quero agradecer a tua presença. Valeu, Thiago. Quero dizer, ó, a galera que vai assistir isso aí depois vai ver que é um cara que saiu de um segmento, foi pro outro para trabalhar com móvel planejado. Para quem me segue, para quem me acompanha, para quem tá aqui com a nossa empresa Casa e Planejados, você vê que eu sou um cara bastante eclético, bastante tranquilo. Em teoria, poderiam dizer que o Léo é meu concorrente. Jamais, tem espaço para todo mundo. Não, mas não importa. O objetivo do podcast aqui é instruir vocês, consumidores, é vocês saberem que existem possibilidades muito boas de vocês não se darem mal, é vocês saberem que vocês podem comprar com uma empresa como a minha, que é uma franquia de uma fábrica, que você terá um sucesso bacana. É você saber que quando você encontra um profissional como o Léo, você também terá sucesso. E é você descobrir que quando você não tem sucesso é porque você errou na tua escolha, é porque você não pesquisou da maneira correta, é porque você não foi instruído da maneira correta. E aqui, ó, nós somos amigos, a gente toma cerveja junto, a gente trabalha no mesmo negócio, porém com um jeitinho diferente. Mas estamos aí. Léo, obrigado pela tua presença, dividir com a galera a experiência. Sempre bom falar com você, cara. Show de la bolita. Isso aí. Vem aí, Mestre dos Móveis 2023. Segue a gente lá, Casa e Planejado. Ascendio Planejado, não é isso? É isso aí, Ascendio Planejado. Vai lá no Instagram, dá uma olhada lá. Tem bastante vídeo explicativo. Fica lá em Campo Grande? Bastante dica. Lá em Campo Grande? Do lado do Shopping West. Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na minha residência, gente. Vai lá tomar um café. Se não for meu cliente, vai virar meu amigo, vai aprender sobre móvel planejado. Eu sempre falo isso, nós temos que ser professores. É isso aí. Em tudo. Isso aí. Galera, valeu. Um grande abraço. Você que tá no Instagram, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ninguém falou mais nada, não? Pô, ninguém perguntou nada pra mim. Deixa eu ver. Peraí. Não, só ficou aquela dúvida mesmo de se a gente poderia... Então, é isso aí, galera. Fica pra próxima. Fica registrado aí, Mogli. Um grande abraço, meu amigo. Obrigado pela sua edição. Solta o freio. Léo, valeu. Tamo junto. Valeu, gente. Um abraço. Valeu!